Fala galera, beleza? Hoje vamos conversar groselhas aqui, porque eu não preparei nada, porque essa semana eu tava arriado, então eu não parei para estudar a fundo algum assunto para trazer para vocês aqui, mas eu acho que essa groselha hoje vai ser muito útil para vocês levar aí na semana de vocês, até para parar um pouco para pensar sobre a vida, porque por esses dias, né, eu passei um pouco arriado, um pouco doente e ainda tô me recuperando. Só que teve algumas situações que você para pensar, né? Quando você dá uma pausa assim na correria, né? Porque eu tô numa correria gigante, que eu tenho alguns trabalhos acadêmicos para entregar, alguns artigos para entregar, até para concluir o meu curso, que eu terminei aí eu terminei outro, mas só que esse outro precisa de fazer um artigo científico, né, de algum assunto. E eu tô pegando pesado nisso. E às vezes, por incrível que pareça, né, santo de casa não faz milagre, que é aquele ditado que o povo diz, né, que santo de casa não faz milagre. E eu tô tão intenso, tão pesado nos estudos, estudando artigo científico para montar o meu quebra-cabeça, que eu tô falando um pouco sobre juntando, né, neurociência e organização. Tô juntando sincronização neural, atenção compartilhada, tomada de decisões complexas, para fazer esse crossover, para a gente poder chegar a um denominador comum nas organizações, né? Que aí sim, se você conseguir fazer aquela sincronicidade com tudo isso, você vai ter uma equipe mais desenvolvida, você vai ter os seus processos serão muito mesmo assim intensificados e qualificados, porque você vai colocar as pessoas certas nos lugares certos, com as motivações certas, com as personalidades certas e com aquela sincronicidade para que o grupo, né, na sua empresa consiga atingir o objetivo esperado, né? Porque nenhuma empresa vive de fotossíntese, né? Tem que gerar lucro, tem que gerar faturamento para a empresa poder andar, né? Tem que ter o fluxo de caixa bem gordinho, como a turma fala. Então é sobre isso que eu estou tentando fazer, né, esse artigo, e tentando juntar todas essas peças, porque a gente precisa focar nas pessoas, né? Então, assim, em uma organização, o maior capital sempre vai ser as pessoas, e o capital intelectual ele sempre vai ser muito mais valorizado, ele tem que ser muito mais valorizado do que qualquer outro ativo na sua empresa. Então é sobre essas coisas que eu estou tentando fazer, né, falar, né. Mas se a gente parar um pouco para pensar nessa situação, por exemplo, né, que eu passei por esses dias, que querendo ou não você tem que dar uma pausa, né, abrupta na sua rotina e no seu dia a dia, porque você precisa se recuperar, você precisa, né, que seu corpo descanse, mesmo eu sabendo que eu preciso dormir melhor, que eu preciso, né, dar mais um tempo, dar mais um time pro meu corpo, para ele poder no outro dia acordar 100% pronto e preparado para enfrentar, né, para eu poder fazer as coisas certas, das formas certas e do jeito certo. Mas mesmo assim a gente ainda peca um pouco, né, por tentar, sabe, assim, no processo que eu tô passando, né, você querer adiantar e você querer passar logo e vencer esse desafio que eu tô passando nessa fase da minha vida, né? Que assim, pra mim tá assim, eu tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo, porque assim, mesmo eu querendo passar por esse processo de uma forma rápida,
mas eu tô passando, mas eu tô feliz, tô tranquilo. E eu sei que, assim, é uma coisa interessante, porque a Bíblia fala que a gente não deve servir a dois senhores, né? A gente, se eu fizer, né, essa pergunta para até dentro de uma igreja, a maioria das pessoas vão responder que a gente não pode servir a esses dois senhores, que um é o Deus Todo-Poderoso e o outro vai ser o inimigo, né? O diabo. E assim, na Bíblia também fala, né, que muitos padecem por falta de conhecimento. Então esse outro inimigo, né, vamos dizer assim, esse outro Deus com D minúsculo, que a Bíblia fala é o Mamon, né, que é o Senhor das riquezas. Então ele fala que justamente você não pode servir a Deus amando o dinheiro, as coisas materiais que tem nessa terra, que isso deve ser apenas um objeto para facilitar a nossa vida, né? E o dinheiro, todo mundo sabe que eu já falei aqui, ele apenas serve como moeda de troca para a gente viver aqui na Terra. Então, por muito tempo, puxando esse gancho, por muito tempo eu me balizava por isso, sabe? Eu me balizava pelo dinheiro que eu tinha e pelas condições que eu possuía. Se a gente for comparar, né, o tempo que eu era CLT ou trabalhava para alguém, para o tempo que eu estou vivendo agora, para o processo que eu estou passando agora, se a gente for comparar somente isso, era para eu estar extremamente desesperado, extremamente cabisbaixo, triste, preocupado, que por muito tempo eu fiquei. Por quê? Porque eu entendi que por muito tempo na minha vida, o meu Deus, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, o Deus com D maiúsculo, na minha vida, ele era apenas um Deus conceitual. E não era o Deus real, o Deus eu sou, que é aquele que é todo-poderoso. Então, por muito tempo na minha vida, eu estava levando o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, apenas como um Deus conceitual, ou seja, um conceito gerado na minha mente através de alguma coisa. E o Deus de verdade que por muito tempo eu servia era o Mamon, o Senhor das riquezas, porque era o dinheiro que balizava toda a minha vida. Então, por muito tempo, o dinheiro ele sempre foi um balizador na minha vida. E é uma coisa assim, até muito delicada de falar, porque em pouco tempo a gente não consegue expandir e envolver vocês no conhecimento que eu quero trazer. Mas é um alerta que eu faço até para muitas pessoas, porque eu tenho certeza disso, tenho certeza e aquela certeza absoluta que a maioria das pessoas, principalmente as pessoas que estão na igreja, que acham que estão servindo ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus real, ao Deus que eu sou, ou seja, o Deus real, ele apenas é. Então, qualquer conceito que vem a partir desse Deus conceitual, ou seja, de um Deus que foi criado na sua cabeça, é muito complicado até dentro das igrejas, para você se balizar e se condicionar, como por muito tempo eu fui condicionado a isso. E muitas pessoas, inclusive aquelas que se dizem cristãs, que se dizem extremamente religiosos, na verdade tem o Deus Mamon, que é o dinheiro, o balizador das suas emoções, das suas vidas, que foi por muito tempo o meu balizador. Então hoje
hoje, graças a Deus mesmo, assim, primeiro de tudo, eu falei que na passagem fala, né, que o homem padece por falta de conhecimento. Então, assim, para realmente você tirar esse Deus conceitual da sua cabeça e que ele baliza junto com o Mamon a sua vida, primeiro de tudo, para você conhecer o Deus eu sou, o Deus que é e ponto final, você precisa primeiro se conhecer. E a galera acha que esse se conhecer, não, eu me conheço, eu sei quem eu sou. Cara, assim, se a gente passar 1 hora conversando, eu mostro por A mais B que vocês não têm ideia de quem você é. Então muitas pessoas agem estritamente pelas emoções, pela falsa noção de eu, pelo falso conceito que foi gerado na sua cabeça e as suas crenças que lhe movem durante esse tempo inteiro. Então é interessante a gente ter muito cuidado com isso e parar um pouco para pensar, sabe? Principalmente eu, né, que me foi imposto uma mensagem, uma palavra, e eu preciso trazer com muito cuidado isso para vocês. Então eu espero que vocês consigam pensar, consigam analisar de fato, né, o que realmente está balizando a sua vida. Se realmente é aquilo que você acredita, se realmente é o Deus real, sem ser aquele Deus conceitual, que se eu for entrar nesse mérito do Deus real e o Deus conceitual, vai demorar muito tempo aqui. Mas eu queria que você parasse um pouco para pensar e analisasse o que é que baliza a sua vida. Se você está servindo a deuses com D minúsculo, que é Mamon e o seu Deus conceitual, ou se realmente você está sendo balizado por algo maior, pela transcendência divina que existe na sua vida, que é uma coisa assim importantíssima que a gente precisa assim de fato ir a fundo, primeiro se conhecer de fato, tirar essa capa do falso eu e viver sempre no estado de presença. Que eu assisti um filme ontem que realmente ele retrata isso, né? Ele retrata a importância do estado de presença, de você estar presente, porque o passado e o futuro que a gente conceitua é apenas uma ideia na nossa cabeça, e é o grande problema da maioria das pessoas, porque muitos ficam no passado e muitos ficam no futuro, que aí é onde vem toda essa ansiedade, depressão, medo, angústia, sofrimento. Então, se você estiver extremamente enraizado no presente, que é outro conceito extremamente poderoso, mas se você estiver de fato enraizado e vivendo o presente, é quase impossível você ter algum transtorno ou você se preocupar com coisas que realmente não deve se preocupar, porque é isso que acontece, é isso que aconteceu comigo por muito tempo. Eu estava muito preso no futuro e um pouco preso no passado e não estava vivendo o presente de forma nenhuma. Então isso me afetava e me preocupava demais, porque além de eu estar servindo a deuses com D minúsculo, inclusive Mamon, que era o Senhor, que é o Senhor das riquezas, que balizava a minha vida por muito tempo. Se eu estava com muito dinheiro, eu estava alegre. Se eu estava com pouco dinheiro, eu estava triste, com raiva, brigando com todo mundo. E hoje, se a gente for comparar o quanto eu recebia naquela época e o quanto eu estou recebendo nesse processo que eu estou passando, assim, é uma discrepância muito grande, que se fosse em tempos antigos eu estava de cabeça virada aqui, puto com todo mundo, xingando todo mundo, porque o que eu estou passando hoje é simplesmente o manar de Deus, a provisão divina. Mas eu estou muito feliz, cara. Eu estou muito feliz, porque
eu tô me encontrando, eu tô cada dia mais me conhecendo e afastando os deuses com D minúsculo e deixando o Deus com D maiúsculo balizar a minha vida de forma poderosa, e as coisas estão acontecendo. E assim, para mim está sendo maravilhoso observar e viver o presente de tudo que está acontecendo na minha vida. E eu espero que vocês parem para pensar e reflitam sobre isso também, que é um assunto importantíssimo, que a gente precisa tratar com mais calma, passo a passo, conceito por conceito, para vocês entenderem o que realmente cada coisa que eu falei aqui, de forma resumida, é na verdade assim bem mais profundo do que vocês imaginam. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês reflitam aí e que essa semana seja abençoada para todos nós, beleza? Vamos nessa e um abraço para todo mundo.